vamos relaxar nosso corpo, vamos desligar a Deus, prepare a água. Jesus, as costas por inteiro, Nossa Senhora, braços, mãos, pernas, pés, iluminados pela luz de Cristo, abdômen, as forças maiores, para todo bem-estar, para toda a luz divina, com toda a iluminação, que vamos realizar o Evangelho. Os discípulos sal da terra. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o ponto duro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus recebe pecadores. Parábola do juiz iníquo, deixando eles, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Os fariseus nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava convívios. Parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros cheios de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Parábola do juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra os meus adversários fariseus. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus, mas Jesus disse a homem algum: vós sois os que vos esta viúva não oportuna, julgarei a sua causa para não suceder conhece o vosso coração, por fim venha molestar. Pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante desse juiz iníquo. A lei e os profetas para Deus justiça aos seus escolhidos, desde a ele clamam, pois embora pareça o evangelho demorado em defendê-los, todo homem, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sequer da lei. Jesus nos ilumine, que Jesus nos fazendo apanhar grande quantidade. Jesus tinha uma sabedoria incrível. Os benfeitores do espaço, que a força infinita do amor. Portanto, precisamos amá-lo, precisamos pedir por ele. Pedimos agora aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que ela seja iluminada, protegida e guardada. Que assim seja para todos sempre. Amém. Os mentores espirituais fluidificam nossa água. Ela vai ser, vamos bebê-la agora e vamos realizar que sejamos purificados. Bebamos a água bem devagar. De Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, muito Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Vamos ficar em silêncio em cada ponto. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Estou sempre bem. Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja em plena palavra. Demos, seja abençoado pelos Espíritos benfeitores do espaço, da força infinita do amor. Eu sou a luz de nós, somos bendita. Eu sou a luz bendita, eu sou a luz excelente. Eu sou a luz, eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão de Deus. Eu sou a expressão de Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena harmonia, em plena paz, em plena alegria. Eu sou. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, luz e amor. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Caminhos abertos para a luz. Parábola do juiz iníquo. Segurança, confiança. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Eu sou a expressão de Deus. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou abençoado pelos Espíritos benfeitores do espaço. Eu sou a essência divina, a força infinita do amor. Vibre em nós, a essência divina, que assim Onde seja. quer que eu esteja, eu estou sempre bem, em plena luz, em plena paz, em plena saúde. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz. Segurança, confiança, braços e mãos, que tudo se faça para mim, para você que me ouve, para todos os seres da terra e fora dela, que essa cidade preparará luz, saúde, paz, amor, que vamos realizar o Evangelho. luz divina, luz divina, luz divina, luz divina. Eu sou, eu sou, eu sou. Que assim seja para todos os seres da terra e do universo. Serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele Parábola era do dono da juiz palavra de iníquo. Deus. Que
assim Disse-lhes seja. Jesus uma Que a parábola força de sobre o Jesus, dever de orar sempre e nunca que o esmorecer. poder Havia em certa infinito de cidade um Jesus nos juiz que não penetre, temia a Deus nos nem alivie, nos respeitava cure, abra homem nossos algum. caminhos, Havia abra também nossa naquela mesma intuição cidade para uma toda a viúva eternidade. Que que vinha assim ter com seja. ele, dizendo: Namastê. julga-me a causa contra o meu Vamos adversário. relaxar nosso Ele corpo. por algum tempo Vamos não a nos quis atender, concentrar em Deus, mas nosso depois Pai, disse consigo: bem, Jesus, que eu não temo a Deus nosso nem grande respeito amigo, a Nossa homem Senhora. algum. Vamos ficar em silêncio. Vamos relaxar nosso Todavia, corpo. como esta Vamos viúva me buscar a importuna, Deus. Prepare julgarei a a sua causa para não Vamos fazer o suceder Evangelho. que por fim Que a venha luz divina do molestar-me. Espírito Santo Então esteja disse o conosco Senhor: toda a eternidade. considerai no que diz Iluminados este pela juiz luz de iníquo. Cristo, Não pelas fará Deus forças justiça aos maiores, seus para escolhidos, todo bem, que a ele para clamam toda dia e paz, noite, embora por toda pareça iluminação. demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando Disse vier o o sal Filho da do terra. Homem, O sal achará é certamente porventura bom, fé na caso, terra? porém, se torne insípido, Jesus como nos restaurar ilumine, em que o Jesus sabor, nos proteja. nem A cura presta da para a sombra terra, de nem Deus. mesmo para o Deixando mundo. ele Futuro, logo tocar lançam Simão. fora. Ora, sogra Quem de tem Simão, ouvidos achasse para sem ouvir, pena, ouça. Vamos suavizar. com febre Jesus muito recebe alta, com rogai-nos por carinho. ela. Aproximamos de Jesus, todos os Ele para publicanos, nós As costas pecadores repreendeu a para peito, febre ouvir, que e esta murmuravam, deixou. braços, Logo fariseus, levantou o coração escribas, muitos dizendo: outros este recebe pecadores, ao pôr do come sol, com eles. vamos nesse instante Parábola preparar de a água. ovelha enfermos com perdida. diferentes Então moléstias, lhes Vamos propôs realizar o Jesus Evangelho. esta parábola: e ele os qual curava, dentre vós é o homem impondo as mãos que, sobre cada possuindo um. 100 ovelhas, Também vi muitos e saindo perdendo uma mortos, delas, não gritando, deixa, dizendo, Tu és não o deixa Filho no de Deus. deserto os Ele, porém, 99 os e repreendia, vai em para que busca não falassem, da que se pois perdeu sabiam até que encontrá-la. o Cristo. Achando-a, põe Jesus vai a um lugar sobre os deserto. ombros cheio de 6 júbilo, dias saiu e de indo um lugar para deserto. casa reúne os As amigos e multidões Parábola vizinhos, do dizendo: juiz iníquo. alegrai-vos comigo, que Disse-lhes já achei Jesus a uma minha parábola ovelha sobre o perdida. dever de orar Digo-vos sempre que assim e nunca haverá maior esmorecer. júbilo no céu por Havia um em certa pecador cidade um que se juiz que não arrepende, temia a que Deus nem 99 respeitava justos homem não algum. necessitam de Havia também arrependimento. naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. A multidão para ouvir a palavra Todavia, de Deus. como esta viúva Estava me ele importuna, junto ao lago de julgarei a sua Jesus causa para reprova não suceder os fariseus que querem por variar fim venha molestar. tudo isto. Então Eu disse o Senhor: ridicularizava. considerai no que diz Mas este Jesus juiz iníquo. lhes disse: Não fará vós Deus sois justiça aos seus os que escolhidos, que a ele clamam vos dia e noite, justificais embora a vós pareça mesmos demorado diante em dos homens, defendê-los? mas Deus conhece o Digo-vos que vosso coração, depressa lhes pois fará aquilo que é justiça. elevado entre Contudo, os quando homens vier o Filho do é Homem, abominação achará diante de Deus. porventura fé na Além terra? dos profetas, Respondeu-lhe imploraram Simão: até Jesus João. nos ilumine, que Desde Jesus esse nos tempo vem proteja. sendo Nada anunciado apanhamos, o Evangelho mas do sobre a Reino tua de palavra Deus, lançarei que todo as homem redes. se benfeitores esforce trespassos, por entrar a nele. força infinita do É amor mais fácil rende passar em o céu nossos e a terra recentes. Que do assim que seja. cair Vamos sequer vamos da lei. suavizar. As redes. Então, Então Estendai a fizeram cabeça, sinais os dos ombros, companheiros do pescoço. barco para que Jesus fossem tinha uma agitados. sabedoria E foram e inteira, encheram ambos os barcos, a ponto braços, de mãos, quase irem a pique. pernas, pés. Vendo isso, Simão portanto, Pedro tórax. trouxe aos pés de Precisamos Jesus, amá-lo, dizendo: Senhor, precisamos Nesse pedir instante por ele. preparar a água, Pedimos que agora sou aos mentores do pescador. que vamos espaço, Pois realizar o aqueles que Evangelho. purifiquem pescam esta fizeram água, que ela seja que iluminada, protegida a e guardada. admiração se apoderou Que assim dele seja, e de todos para os todos seus sempre. companheiros, Amém. Os bem como mentores de espirituais Tiago e João, filhos de fluidificam nossa Zebedeu, água. que eram Ela seus vai sócios. ser, vamos Disse bebê-la Jesus agora, a Simão: Não temas, para que sejamos doravante serás purificados. pescador de Bebamos homens. a água E bem arrastando
arrastando ele os barcos Em sobre a certo, praia, Jesus. deixando tudo, o seguiram. Parábola do Então, juiz muito iníquo. Jesus fazia muitos Disse-lhe milagres. Jesus uma parábola Ele sobre o dever era de dono orar da sempre palavra de Deus. e nunca E assim esmorecer. seja. Havia Que a em força certa de cidade um Jesus, juiz que não temia a Deus nem respeitava que o poder homem algum. infinito de Havia Jesus também nos naquela mesma penetre, cidade uma nos viúva alivie, nos que cure, vinha ter com abra ele, nossos dizendo: caminhos, abra julga-me a nossa causa contra intuição o meu para adversário. toda a eternidade. Que Ele por assim algum seja. tempo não a quis Namastê. atender, mas Ao beber depois a água, disse consigo: vamos bem, relaxar. que eu não Façamos temo a Deus um nem pensamento respeito positivo em a Deus, homem que ela algum. purifique Jesus, que ela Todavia, como interceda. esta viúva me Nós vamos importuna, fazer agora o julgarei a Namastê. sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Uma Então frase disse o positiva Senhor: para cada um de nós. considerai no que Eu diz sou a esse luz juiz bendita, eu sou iníquo. a luz bendita, Não eu fará sou a Deus luz bendita, justiça eu aos sou, seus eu escolhidos, sou, que a ele clamam dia e noite, embora eu pareça sou o caminho, eu sou a demorado em verdade, eu sou a vida, defendê-los? eu sou, Digo-vos que eu sou. depressa Onde lhes quer que fará eu esteja, justiça. estou Contudo, sempre quando bem, vier o plena Filho harmonia, do Homem, plena paz, achará em plena porventura saúde, em fé na plena terra? alegria, no mais O puro Evangelho amor. segundo Jesus nos eu ilumine, sou, que Jesus eu nos sou. proteja. Onde Que quer a que eu água que esteja, temos eu estou seja sempre abençoada bem, pelos em Espíritos plena harmonia, em benfeitores do plena espaço. alegria, Que da sogra a de força Pedro, infinita do deixando amor ele assim na cova, vibre em foi nossos perguntando a Simão. corações. Que Olha, a assim sogra de seja. Simão achava-se Namastê. enferma, Vamos suavizar. com febre muito alta, Eu e sou a luz levaram-se por divina, ela, eu sou a luz inclinando-se bendita, eu sou a luz bendita, eu ele sou para as ela, costas, por inteiro, repreendeu eu a sou a febre, luz, eu sou e a essa expressão de deixou. Deus, eu sou a Logo se expressão de levantou, Deus, passando eu a sou a servir expressão de Deus, eu Ora, sou o muitas caminho, eu outras sou a curas. verdade, eu sou a vida. Ao Eu pôr sou do o sol, caminho, eu sou a se está verdade, eu sou a preparar vida. a água, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a moléculas, vida. Realizar o Evangelho. e ele os curava, Onde quer que eu impondo esteja, eu as estou mãos sobre sempre cada bem, um. em plena Também harmonia, em de plena muitos paz, saem em demônios, plena gritando, alegria. Eu dizendo: sou, Tu eu és o sou, Filho eu de sou. Deus. Ele Caminhos foi abertos para a repreendido, luz, não caminhos falasse, abertos para a pois paz, sabia que caminhos seria abertos para a luz, caminhos Jesus abertos vai a um para a lugar paz. deserto. Segurança, 5 confiança, dias luz saiu e foi amor. para um lugar deserto. Caminhos abertos As para a luz. multidões Parábola do juiz iníquo. e foram a pé. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a Todavia, palavra como de Deus, esta viúva me estava ele importuna, junto ao julgarei a lago sua causa para não suceder e viu que dois por fim barcos venha sobre molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Respondeu-lhe Simão: Jesus nos Mestre, ilumine, que Jesus havendo nos trabalhado proteja. toda a noite, Que já a não água apanhamos, que temos mas sobre seja a tua palavra abençoada pelos lançarei as Espíritos redes. benfeitores do Isto espaço. fazendo, Que a apanharam força grande infinita do quantidade amor de peixes, vibre e em nossos rompiam corações. eu sou a Que assim essência seja. eterna, redes. Eu sou a essência Vamos divina. as redes. Então fizeram Eu sou a sinais essência com o divina. do barco, Onde quer que eu para que esteja, fosse as costas por e inteiro, foram em plena enchendo luz, ambos em os plena barcos, paz, em a plena ponto de saúde, quase irem às caminhos redes. abertos para a luz, Vendo isso, caminhos Simão abertos Pedro para a prostrou paz, seus pés segurança, confiança, dizendo: luz e Senhor, amor. Nesse instante, tudo se preparar faz a para mim, para você que que me sou ouve, para pescador. que vamos realizar o Pois a luz Evangelho da pesca e que fora fizeram dela. e Luz, saúde, paz, admiração amor, se apoderou harmonia. dele e de todos os seus Luz companheiros. divina, luz Bem divina, luz
de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Parábola do juiz. E Jesus fazia muitos milagres. Uma parábola sobre o dever de Era orar o dono sempre, da palavra de Deus. que se parecesse. Assim seja. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva Nos alivie, que nos vinha cure, ter com ele, abra dizendo: nossos caminhos, julga minha abra causa nossa contra o meu condição adversário. para toda O Saul, eternidade. por Que algum assim tempo, não seja. a quis Caso, atender, porém, mas se depois torne disse consigo: bem, restaurar eu o não sabor, temo a Deus nem respeito presta para a a terra, homem nem mesmo algum. para o mundo futuro. Jesus lança Todavia, como esta viúva me nosso importuna, Senhor, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Possuindo 100 ovelhas, Jesus nos ilumina. E perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e vai em busca da que se perdeu e tem a força infinita do achando sobre os ombros cheios de júbilo e indo para casa recebe os ateus e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus reprova os fariseus. Os fariseus que eram avarentos ouviam Jesus uma e parábola o sobre o dever de orar sempre. Mas Jesus lhes disse: Havia em certa Vós cidade um sois juiz que não os que temia a vos Deus nem os que respeitava vos justificais a homem vós algum. mesmos Havia também diante naquela dos mesma homens, cidade mas uma Deus viúva conhece o vosso que vinha coração, ter com ele, pois dizendo: aquilo que é julga elevado minha dos causa homens contra o meu é adversário. abominação Ele diante por de algum Deus. tempo não a A quis lei e os atender, profetas mas vigoraram depois até disse João, consigo: bem, que eu desde não esse temo a tempo Deus vem nem sendo respeito anunciado o a homem Evangelho do algum. reino de Deus, e todo homem Todavia, se como esforça esta por viúva me entrar nele. importuna, É julgarei mais a sua fácil causa passar para o não céu e a suceder terra que do por fim venha cair molestar. sequer da Então lei. disse o Senhor: Então, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que fluidifiquem esta água, ela seja iluminada, vergida e guardada. Temos que seja abençoado sempre. Amém. Os mentores espirituais fluidificam nossa água. Ela vai ser, vamos bebê-la agora para que sejamos purificados. Bebamos a água bem devagar. Pensemos em Jesus. As costas por inteiro. Então fizeram sinais dos companheiros, braços e mãos, pernas, pés. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Pedro prostou-se aos pés de Jesus, Que vamos dizendo: realizar o Senhor, Evangelho. retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e
coração se apoderou dele e de Ao todos beber os seus água, companheiros, bem façamos como um de Tiago e pensamento João, filhos positivo, de Zebedeu, que ela que eram purifique, seus sócios. Disse que ela Jesus a energize Simão: Não todos os temas, nossos corpos. doravante serás Sintamos a pescador de paz, a homens. saúde, Parábola do E juiz arrastando e ele os bem-estar barcos sobre a e praia, a Disse-lhe cura Jesus deixando uma tudo parábola esse sobre o desejo. dever Vamos de orar relaxar nosso sempre ao corpo, ouvir Jesus e nunca vamos fazer esmorecer. agradecer a muitos Deus. milagres, Havia em Prepare certa a água, cidade um juiz que vamos não a temia dono leitura da do Deus palavra nem de Evangelho. Deus. respeitava E assim homem seja. algum. Evangelho Que a segundo força Havia de São também Jesus naquela mesma cidade uma Sintamos viúva iluminados que e vinha vamos ter com que o ele, poder dizendo: pelas toda a forças infinito minha de maiores, causa Jesus nos conseguiu o para penetre, todo adversário. bem, nos para alivie, Ele nos por algum cure, tempo não abra quis nossos atender, caminhos, iluminação, abra mas nossa depois direção disse consigo: para bem, toda eu não eternidade. temo Que assim Deus nem seja. respeito Namastê. a homem os algum. discípulos sal da terra. Vamos relaxar O nosso sal é corpo. Todavia, certamente como bom, esta caso viúva me porém importuna, se torne julgarei a insípido sua como causa para não restaurante o sabor, suceder Nosso que crânio, por fim presta venha para a terra, molestar-me. nem mesmo para o Então mundo disse o nosso do Senhor: silêncio. considerai Lançam no fogo que fora. diz este Quem juiz tem iníquo. ouvidos para ouvir, Não fará ouça. Deus justiça aos seus Jesus recebe escolhidos, que a pecadores. ele clamam dia e Aproximamos noite, de embora Jesus, pareça todos estejam em nós demorado em anjos e defendê-los? pecadores para ouvir, Digo-vos que que depressa murmuravam lhes os fará fariseus e justiça. os Contudo, quando vier o Filho do escribas, Homem, achará dizendo: Este porventura recebe fé na terra? pecadores e come com eles. Jesus, Parábola da Jesus ovelha nos perdida. proteja. Então Que lhes a aula propôs que temos Jesus essa seja parábola: abençoada pelos qual espíritos dentre vós é o benfeitores do homem espaço. que, possuindo Que a 100 força ovelhas infinita do amor vibre e em nossos perdendo uma delas, corações. Que assim seja. não deixa no deserto os deixando ele a 99 sinagoga por e vai em mostrar busca da que se Olha, perdeu até se encontrá-la, se enferma, achando-a As põe costas com os febre no 6 qual homens cheios de por júbilo, ela. braços e mãos, Inclinando-se e ela, indo ele para para a ela, casa reúne os repreendeu amigos a e febre vizinhos, e esta dizendo-lhes: deixou. Logo Alegrai-vos se comigo, levantou, porque já achei a necessidade minha de ovelha preparar a perdida. água. muitas outras Digo-vos que assim Que haverá vamos maior realizar o júbilo no Evangelho. céu por um pecador todos os que que se tinham arrepende do que enfermos por de 99 diferentes molésticas, justos que lhes não traziam, necessitam de e ele arrependimento. os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Parábola do juiz iníquo. 100 dias saiu Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o Jesus dever de reprova orar os sempre. fariseus. Os fariseus E que nunca eram esmorecer. avarentos ouviam tudo Havia em isso certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava mas Jesus homem algum. lhes disse: Havia também Vós naquela sois mesma cidade os uma que viúva que vinha ter com ele, justificais a dizendo: vós julga mesmos minha causa contra o diante meu dos homens, adversário. mas Deus Ele conhece o por vosso algum tempo não coração, a quis pois atender, aquilo que é mas elevado entre depois os homens disse consigo: é bem, que eu não abominação temo diante Deus de nem Deus. respeito A lei e a os homem profetas algum. vigoraram até João. da Judéia. Desde esse Todavia, tempo como vem sendo esta viúva anunciado me o importuna, Evangelho julgarei a do sua reino de causa Deus para a não todo homem suceder A palavra que que por esforça fim venha por molestar. entrar nele. Então disse É o mais Senhor: fácil passar o céu considerai e a no que terra diz esse do que juiz cair iníquo. contigo Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça Jesus tinha demorado uma em sabedoria defendê-los? incrível. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Portanto, achará porventura fé na precisamos, terra? amado, precisamos pedir por ele. Pedimos agora aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água, que ela seja iluminada, protegida e A guardada. força infinita Que do assim amor seja, para vibre em todos nossos sempre. corações. Amém. Que Os assim mentores seja. espirituais apanharam fluidificam Vamos nossa iniciar. água. Ela vai Vamos ser, vamos bebê-la agora para que sejamos purificados. Bebamos a água bem devagar. Braços e mãos. Pensemos em para Jesus. que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a Vamos pique. nesse instante Vendo preparar isso, a Simão água, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, que vamos realizar dizendo: o Evangelho. Senhor, retira-te de mim, porque sou
depois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, Ao que beber a eram água, seus sócios. Disse façamos Jesus a um Simão: Não pensamento temas, positivo doravante que ela serás purifique pescador de Parábola homens. do juiz E arrastando ele energize os todos barcos os sobre a nossos praia, Disse Jesus uma deixando parábola tudo, sobre o sintamos a paz, dever a de orar saúde, sempre. Então, um muito bem-estar Jesus Esmorecer. fazia e a muitos cura Havia em milagres. completa. certa Que assim cidade um seja. juiz que não Vamos ser temia dono da Deus nem palavra de respeitava Deus. Vamos nos homem ensinar. algum. Prepare a Havia força também de naquela Jesus. mesma Vamos cidade uma fazer o viúva Evangelho. e vinha ter com Que ele, o poder dizendo: do Evangelho Julga-me a infinito causa São contra Jesus o meu nos adversário. penetramos, Nos Ele por alimenta, algum tempo não a quis abra atender, nossos caminhos, mas abra depois nossa disse intuição consigo: Bem, para eu toda a não temo eternidade. Deus Que nem assim respeito seja. Com toda a homem algum. nos relaxamos. Todavia, como esta Vamos viúva me nos concentrar em importuna, Deus. julgarei a O sua sal da causa terra. para não Jesus, suceder o sal é certamente que bom. por fim venha Caso, molestar-me. porém, se Então disse o torne Senhor: como restaurar Considerai no sabor, que diz este nem juiz presta iníquo. para a terra, nem Não mesmo fará para Deus o monte. justiça aos seus escolhidos, Lançam que a ele fora. clamam dia e noite, Quem embora tem luz pareça para ouvir, demorado em ouça. defendê-los? Jesus recebe Digo-vos que pecadores. depressa lhes Aproximamos fará de Jesus justiça. todos Contudo, os quando vier o publicanos Filho do e Homem, pecadores para ouvir. achará porventura fé Murmuravam. na terra? Os fariseus e os escribas, Jesus nos ilumine, que Jesus nos dizendo: proteja. Este recebe Que a pecadores água e que come temos com eles. seja abençoada A pelos parábola da Espíritos ovelha benfeitores dos perdida. Pais. Então Que a lhes força propôs infinita do Jesus amor esta do parábola: Santo qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, Deixando ele as a costas e sobrevoz perdendo uma delas, não deixam Ora, a sogra de braço, Simão deixa no estava deserto os enferma 99 com febre e vai muito em alta busca e rogai-nos da que por se ela. perdeu até encontrá-la. Inclinando-se Achando ele uma para ela, nesse instante repreendeu preparará a cheio terra, de e júbilo, esta deixou. júbilo que Logo vamos se realizar levantou o para a Evangelho. casa, reúne os amigos e Muitas vizinhos, outras dizendo-lhes: curas. Alegrai-vos Ao comigo, pôr do porque sol, já achei a minha ovelha todos perdida. os que tinham Digo-vos enfermos que de assim diferentes haverá moléstias maior júbilo no trouxe céu para por um cima, pecador e ele que se curava, arrepende do que por impondo as 99 mãos sobre cada justos que não Também necessitam de um arrependimento. saiu demônios, gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que Parábola do juiz iníquo. sabiam ser ele o Cristo. Disse-lhes Jesus uma Jesus parábola vai sobre o vai dever dizer, de orar sempre sendo e que nunca saiu, esmorecer. foi para um lugar Havia em deserto, certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava foram até homem algum. Havia também Jesus naquela mesma reprova os cidade uma fariseus. Os viúva fariseus que que eram vinha ter avarentos com ele, ouviam dizendo: tudo isto e Julga-me o a causa contra o meu adversário. ridicularizavam. Ele Mas por Jesus algum lhes tempo não a quis disse: atender, Vós mas depois sois disse os consigo: que Bem, vos, eu não temo a Deus nem respeito justificais a vós a mesmos homem algum. diante dos homens, mas Deus conhece o vosso Todavia, coração, como esta pois viúva me aquilo que é importuna, elevado entre os julgarei a homens sua causa é para não abominação suceder diante de Deus. que por fim A venha lei e os molestar-me. profetas, Então coragem e disse o fé Senhor: a multidão. desde Considerai esse no que tempo vem diz sendo esse juiz anunciado iníquo. o evangelho Não fará do Deus reino de justiça Deus aos seus em todo o escolhidos, que a e se ele esforça clamam dia e por noite, embora encontrar-me. pareça É mais demorado em fácil passar o defendê-los? céu e a terra Digo-vos que do que depressa cair no etíope lhes fará que justiça. quer a lei. Contudo, quando vier o Filho do Então, Homem, achará porventura fé na terra? Jesus tinha uma sabedoria Jesus nos incrível. ilumine, que Jesus nos proteja. Quando acabou Que de a água falar, que temos disse Simão: seja Portanto, abençoada Este ao pelos largo e Espíritos lançai benfeitores dos precisamos Pais. para amá-lo. Que a pescar. força infinita do Precisamos amor pedir por ele. entre em Mestre, nossos Pedimos corações. agora aos trabalhado mentores sobre do a espaço Namastê. que mas fluidifiquem sobre essa sua água, palavra lançarei que ela os seja ramos. iluminada, Isso protegida e fazendo, guardada. apanharam grande Que assim quantidade seja. de As peixes costas Para todos e por rompiam-se inteiro. meus Amém. rédeas. Os mentores espirituais Braços e mãos. fluidificam Confiando-se nossa água. as redes. Ela vai ser, Então vamos fizeram bebê-la sinais dos agora companheiros de outro barco para que para que sejamos fossem purificados. Nesse ajudados. instante Bebamos preparará a a água Chegamos bem os devagar. barcos a ponto que de Pensemos vamos quase realizar o ninguém. Evangelho. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus
dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Parábola do Disse juiz Jesus a iníquo. Simão: Não temas. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar E sempre. arrastando ele Bem os barcos sobre a esmorecer. praia, Havia em deixando certa tudo cidade um prosseguir. juiz que não temia Deus nem respeitava Fazia homem muitos algum. milagres. Havia também naquela mesma Era cidade dono uma da viúva palavra de Deus. e vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa com o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem, eu não temo Deus nem respeito Abra nossas a homem abra algum. nossa intuição para toda a eternidade. Todavia, Assim como seja. esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam. Os fariseus e os escribas dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, achando-a, põe-o sobre os ombros cheios de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Parábola do juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem, eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Vós sois os que vos Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? sequer da lei. Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja. Quando acabou de falar, Jesus tinha uma sabedoria incrível. Benfeitores do espaço, redes para que a pescar. força infinita do amor Respondeu-lhe Simão: Portanto, entre nossos corações. havendo trabalhado precisamos, toda a noite, amados, precisamos pedir por Ele. Pedimos agora aos benfeitores do espaço que fluidifiquem esta raça, que ela seja iluminada, protegida e guardada. Que assim seja.
as para redes. todos sempre. Então Amém. fizeram Os sinais mentores aos espirituais do barco fluidificam para que nossa fosse água. distante. Ela vai E ser, foram vamos enchendo bebê-la ambos os agora, barcos, a vamos ponto realizar para o que sejamos evangelho. purificados. Vendo isso, Simão Bebamos a Pedro água bem prostrou-se aos devagar. pés de Jesus, Pensemos em dizendo: Jesus. Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus Parábola sócios. do juiz Disse Jesus iníquo. a Simão: Não temas. Disse-lhes Jesus uma Doravante parábola serás sobre o pescador dever de de homens. orar sempre E arrastando e nunca ele o barco esmorecer. sobre a praia, Havia em certa deixando cidade um tudo, juiz que não temia a Deus Passando nem muito de respeitava pensamento fazia homem positivo, muitos algum. milagres. que ela Havia também naquela Ele mesma cidade era uma dono que viúva ela da palavra de emergisse e de Deus. vinha todos ter os com ele, nossos dizendo: desejos, julga Da minha força causa de contra o Jesus, meu saúde, adversário. e um Ele, por bem-estar, algum tempo, não a e quis o poder atender, completo, mas infinito depois de Jesus disse consigo: concederá bem, para que eu nós não os temo Deus alivios, nem cure, respeito abra nossa a homem cabeça, algum. abra nossa intuição Vamos fazer o para toda Evangelho. Todavia, eternidade, que como assim esta seja. viúva me O importuna, Evangelho segundo São julgarei a sua causa para então, não os suceder discriminados pela que luz por de fim Deus, venha molestar-me. das forças Então maiores, disse o Senhor: para todo bem, considerai no que com diz toda esse paz, juiz com iníquo. toda a Não iluminação. fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele Nos clamam dia e instantes. noite, embora pareça Os discípulos demorado sal em da terra, defendê-los? o sal é Digo-vos que certamente bom, depressa caso Que a lhes luz do fará Espírito justiça. Santo torne Contudo, em quando nós vier o como Filho do Homem, restaurante o sabor, achará nem porventura pressa fé na para a terra? terra, nem mesmo para o mundo. Tudo Jesus nos ilumine, lançam que por Jesus fora. nos proteja, Quem tem que ouvidos a para água ouvir, que temos ouça. seja abençoada Jesus pelos recebe espíritos pecadores. benfeitores do espaço, Aproximavam-se de que a Jesus força todos os infinita do amor do publicanos Espírito e Santo pecadores para ouvir, descontraiu a e cabeça, os murmuravam. ombros, o Os pescoço, fariseus e os as escribas costas por inteiro, dizendo: Este recebe pecadores, braços, sobre come mãos, com eles. pernas, deixando pés, ele assim, Parábola da todos ovelha irmãos. perdida. Ora, Então somente lhes Simão propôs achava-se Jesus enferma, esta parábola: nesse com instante febre Podem muito preparar a mal, perigoso é o rogaram-lhe homem por ela. que, possuindo 100 Inclinando-se, vamos ovelhas realizar o ele Evangelho. para ela, e perdendo uma repreendeu delas, a serva, e esta a deixou. não deixa no Logo se deserto os levantou, 99 passando a servi-los. e vai em busca Muitas da que se outras perdeu vezes, até encontrá-la, ao pôr do achando-a sol, põe sobre os todos ombros os cheio que de tinham enfermos de júbilo, diferentes moléstias, e indo lhes para traziam, casa reúne os e ele amigos e os vizinhos, curava, dizendo-lhes: impondo as mãos sobre Alegrai-vos cada um. comigo, porque já achei a Também minha ovelha vimos perdida. saem demônios, Parábola Digo-vos do que juiz assim haverá iníquo. maior filho júbilo de no Deus, céu por Disse-lhes um Jesus uma pecador parábola que se sobre o arrepende dever do de que orar por sempre 99 e justos nunca que esmorecer. não necessitam de Havia em certa arrependimento. cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Jesus reprova os fariseus que eram Todavia, como avarentos, esta ouviam viúva tudo me isto importuna, eu julgarei a sua causa para não suceder Mas Jesus que disse: por fim venha molestar-me. Vós Então sois disse o Senhor: os que considerai no que diz esse justificais juiz a vós iníquo. mesmos Não fará Deus diante dos justiça aos homens, seus mas Deus escolhidos, conhece o vosso que a ele coração, clamam dia e pois noite, aquele embora que é pareça elevado entre os homens demorado em é defendê-los. abominação diante de Digo-vos que Deus. depressa A lei e lhes os fará profetas justiça. vigoraram Contudo, até quando João. vier o Filho do Homem, Desde esse tempo achará vem sendo porventura anunciado fé na o terra? Evangelho do reino de Deus. Jesus O nos homem ilumine, que se Jesus nos esforça proteja, por entrar que nele. a água que É temos mais seja fácil passar o abençoada céu pelos e a espíritos terra do benfeitores que do cair no espaço, rio Quando acabou de que a sequer força da lei. infinita do amor faze-te ao vive em largo nossos enquanto corações. sais as Que vossas assim redes seja. para pescar. Jesus tinha uma sabedoria incrível. Descontraiu a Havendo cabeça, os trabalhado ombros, o toda a noite, pescoço, nada apanhamos, mas sobre a as tua costas causa por lançarei as inteiro. redes.
Precisamos amá-lo, precisamos pedir por ele. Torne-nos agora os mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela seja iluminada, protegida e guardada, que vamos realizar o Evangelho para todo sempre. Amém. Os mentores espirituais fluidificam nossa água. Ela vai ser, vamos bebê-la agora para que sejamos purificados. Bebamos a água bem devagar. Pensemos em Jesus. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Parábola do juiz iníquo. De Tiago e João, Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Disse Jesus a Simão, não quis esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Jesus nos penetre, nos alivie, Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Os discípulos sal da terra. Jesus, o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurante o sabor, nem presta para a terra, nem mesmo para o mundo. Tudo lança fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, pecadores para ouvir, e murmuravam: os fariseus e os escribas, dizendo que este recebe pecadores e come com eles. A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs realizar-vos esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto os 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheios de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei uma parábola sobre o dever de orar sempre, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava-os, homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus conhece o vosso coração, pois fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Profetas vigoraram até João. Jesus desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem que se esforça por entrar nele. É mais fácil passar do céu e a terra do que cair no estio sequer da lei. Então,
uma mas sabedoria sobre por inteiro. lançarei as redes. Isso Braços fazendo, e mãos, apanharam pernas, grandes quantidades pés. de peixes, Portanto, e rompiam-se as redes. precisamos amá-lo. Precisamos pedir por ele parar a ave. Pedimos Então agora fizeram aos sinais mentores de do companhia espaço que que vamos barco realizar que o fluidifiquem evangelho, esta ave, que ela e foram seja enchendo iluminada, ambos os protegida barcos, e a guardada. ponto de quase Que assim irem a seja, pique. para todos Vendo-lhe sempre. Simão Amém. Pedro Os prostrou-se aos mentores pés de espirituais Jesus, fluidificam dizendo: nossa Senhor, água. Ela vai retira-te ser, de vamos mim, bebê-la que agora sou pescador. para que sejamos Pois à vista da purificados. pesca que fizeram, Bebamos a água bem e devagar. a Pensemos em admiração Jesus. se apoderou dele e de todos os seus Parábola companheiros, do juiz bem como Inico. de Tiago e João, Disse-lhes filhos de Jesus uma Zebedeu, parábola sobre que o eram seus dever de sócios. orar sempre Disse Jesus e a nunca Simão: Não esmorecer. temas, Havia em doravante certa serás cidade um pescador juiz de que não homens. temia a Deus E nem arrastando respeitava ele os barcos sobre a homem praia, algum. deixando Havia também tudo, naquela mesma prosseguiram. cidade uma viúva Então, muito que vinha ter Jesus com ele, fazia dizendo: muitos milagres. Julga-me a causa contra o Ele meu adversário. era dono da palavra Ele por de algum Deus. tempo não a quis Assim atender, seja, ao mas ver a depois parábola de disse Jesus, consigo bem que eu façamos não temo a Deus nem pensamento respeito positivo, o poder a homem algum. infinito de Jesus nos penetre, Que ela energia todavia todos como os esta nossos viúva corpos. abra nossos Importuna, caminhos, abra julgarei a nossa sua intuição causa para não para toda a suceder eternidade, que assim por fim seja. venha Amém. molestar-me. Então disse o Senhor: Vamos relaxar Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na Que a luz terra? divina Espírito Santo esteja em nós. Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que a água que temos seja abençoada pelos O sal é certamente bom, espaço, caso, porém, que a força se torne infinita do amor, insípido, como restaurar-lhe o sabor, descontraiu a nem cabeça, presta os para a ombros, terra, nem mesmo para o mundo, contudo, as costas lança-o por inteiro, fora. Quem tem ouvidos para braços e ouvir, mãos, ouça. pernas, Jesus pés, recebe pecadores. tórax, Aproximavam-se de Tira da Jesus sombra todos de os Pedro, publicanos deixando e ele pecadores assistir para ouvir, preparar a e água. murmuravam. Ora, a Os sogra de fariseus Simão e achava Vamos os realizar o escribas, evangelho. com febre muito dizendo alta, que este rogaram por recebe ela. pecadores, Inclinando-se come com eles. ele para ela, Parábola da repreendeu ovelha a perdida. e esta Então deixou. lhes propôs Logo se Jesus esta levantou, parábola: passando a servir. qual dentre vós é o Muitas homem outras que, curas, possuindo 100 ovelhas ao pôr do sol, e perdendo uma todos delas, que não tinham deixa enfermos de não diferentes deixa no moléstias, deserto os trouxe 99 assim, e vai em e ele busca os curava, da que se Parábola do perdeu, juiz pondo as mãos encontrá-la. sobre cada um. Achando-a, Disse-lhe põe Jesus uma sobre os parábola ombros sobre o cheios de dever enxofre, de orar dizendo: sempre e Tu nunca és o Filho de esmorecer. Deus. para casa Havia em reúne certa os amigos e cidade um juiz vizinhos, que não dizendo: temia a Deus nem Alegrai-vos respeitava comigo, porque já homem achei a algum. minha ovelha Havia perdida. também naquela mesma Digo-vos cidade que uma assim viúva haverá que maior vinha ter júbilo com no ele, céu por um dizendo: pecador Julga-me a que se causa contra o arrepende meu do que por adversário. 99 Ele por justos algum tempo que não nem a quis necessitam atender, de mas arrependimento. depois disse consigo bem que eu não temo a Deus nem respeito Para que a homem algum. os deixasse. Lhe porém, Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus Jesus justiça reprova aos os seus fariseus, escolhidos, que que a eram ele avarentos, clamam dia e noite, embora pareça e o demorado em ridicularizavam. defendê-los. Mas Jesus Que lhes depressa lhes lhes disse: fará vós justiça. sois Contudo, quando vier os o que Filho do vos Homem, os que achará vos porventura justificais a fé vós na terra? mesmos,
diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair de braços requer da lei. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Isto trazendo, apanhar Jesus tinha uma sabedoria incrível que vamos realizar o Evangelho. Portanto, precisamos, amado, precisamos pedir por Ele. Pedimos agora aos mentores do espaço que fluidifiquem esta água, que ela seja iluminada, protegida e guardada. Assim seja, para todos sempre. Amém. Os mentores espirituais fluidificam nossa água. Ela vai ser, vamos beber agora, o juiz iníquo, para que sejamos purificados. Uma Bebamos da água bem devagar. sempre. Pensemos em Escurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que disse esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus nos ilumina, que Jesus nos proteja, a luz do Divino Espírito Santo Seja abençoado para todos, com toda a paz, com toda a iluminação, a força infinita do amor vibre em nossos corações, que assim seja. Os discípulos sal da terra. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurante o sabor, nem presta para a terra, nem mesmo para o mundo. Tudo lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus Que vamos realizar o Evangelho. e pecadores para ouvir, e murmuravam. Os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa Do juiz e nem deixa no deserto os 90 disse-lhe Jesus uma e parábola vai em sobre busca o dever da de que se orar perdeu sempre até e encontrá-la. nunca esmorecer. Achando-a, põe Havia em certa sobre os cidade um ombros juiz cheios que de não jugo, temia Deus jugo, nem respeitava e indo homem para algum. casa reúne Havia os também amigos e naquela mesma discípulos, cidade uma dizendo: viúva que alegrai-vos vinha ter comigo, com ele porque já achei a dizendo: minha julga ovelha minha perdida. causa contra o meu Digo-vos adversário. que assim Ele haverá por algum maior tempo júbilo não a no quis céu por atender, um pecador mas que depois se disse arrepende consigo: do que bem, por que eu não 99 temo a Deus justos nem que respeito não a necessitam de homem algum. arrependimento. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça
demorado em reprova os defender fariseus. Os fariseus que eram que avarentos depressa ouviam tudo lhes fará isso. justiça. E o Quando rei vier o Filho do Homem, ridicularizavam. achará Jesus porventura diz, fé na terra. vós sois os que Jesus, que vos justificais a vós mesmos temos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Vamos suavizar nossos corpos, relaxar os ombros, perceber o rosto, nesse instante todo o preparará pescoço, toda a caixa craniana, que vamos realizar os braços e mãos. Todo o seu corpo se relaxa e mantenha a coluna ereta. Vamos nesse instante. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Fazer a oração de Kuan Yin, é uma novena. Ofereça essa novena a 3 pessoas queridas ou pessoas que precisem. Parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Invocação do que esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava Então sempre no início você vai dizer seu nome. Cidade uma viúva vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. De manifestação, mestre Kutumi. Todavia, como esta viúva me importa, chamando julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Graças e bênçãos dessa novena milagrosa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Divina joia do lote sagrado, habitai meu coração. Jesus nos proteja, que a água que temos seja abençoada pelos Espíritos benfeitores. Divina deusa do amor, que a força resplandece tua divina luz vibre em nosso caminho. Que assim seja. Ilumina nossos passos, bem-amada Mãe de Misericórdia, sagrada mensageira da compaixão divina, despertai tua divina luz em nossos corações. Transforma nosso mundo com tua divina bênção. Compadece de nós, divina Mãe. Divina joia do lótus, fazei de nós instrumento de tua compaixão. Vossa divina misericórdia nos resplandeça em nosso coração, hoje e sempre. Resplandeça em nossos corações, hoje e sempre. Divina Mãe Kuan Yin, nós reverenciamos tua divina compaixão, que flui em nossos corações na forma da divina e eterna canção. Quando acabou de falar, que flui em nossos corações na forma da divina e eterna do juiz iníquo. Mãe, Padre, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, que assim se esmorecer. Eles sempre em certa cidade, um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo Deus nem respeito Dessa forma, a homem vamos nos algum. libertar, vamos nos curar. Todavia, como esta viúva me importuna, Suavizar julgarei a nossos sua corpos, causa para não relaxar os suceder ombros, que por fim venha molestar.
Então todo disse o Senhor: pescoço, considerai toda nos caixa que me ames, juiz relaxa os iníquo. braços e mãos. Não fará Deus justiça Todo aos seu seus corpo se escolhidos, relaxa, que aí mantenha clamam tudo dia e sério. noite, embora pareça seus sócios. demorado em Todos os defendê-los. Disse a Simão, não Digo-vos temas, que depressa doravante lhes será fará se justiça fazer de oração. tudo quando vier o E Filho do arrastando Homem. ele os De barcos quando sobre Achará a praia, porventura novena, fé na deixando terra. tudo, o seguiram. Ofereça essa novena a 3 fazia pessoas muitos queridas ou pessoas que Ele era precisam. dono da palavra de Deus. Que assim seja. As Na costas força por de inteiro, Jesus, Braços e mãos, invocação dos poder mestres. infinito de Maria Jesus Antônia nos de Souza, penetre, invoco agora, nos alivie, nos amada cure, presença de Deus abra Pai e nossos Mãe. caminhos, Então sempre no abra início, nossa intuição você vai dizer para seu toda a nome. eternidade. Que Que assim pelo seja. esposo do Espírito Santo, meu eu superior, minha divina presença, eu sou, Mestre Santo Germano, todos os anjos e arcanjos da poderosa chama violeta, Jesus, os mestres do nosso conselho grande kármico, amigo, que a chama nosso da Senhor, misericórdia divina, não se cale em conselho de silêncio. manifestação, mestre Tui, todos os anjos e arcanjos da chama dourada, da sabedoria e do manto dourado, Que a luz do Divino todos os Espírito nossos Santo anjos, esteja em guias, parábola mestres, do a juiz serviço iníquo. de Cristo, em especial, Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o eu dever invoco de orar agora a sempre presença e não da quis bem-amada padecer. Coin Havia em para nos certa ajudar cidade um juiz a que não temia manifestar Deus nem as graças respeitava e bênçãos dessa homem novena algum. milagrosa Havia também em naquela nossas mesma vidas aqui cidade e uma agora. viúva que vinha Bem-amada ter com Coin, ele, invoco a dizendo: soberana luz, julga-me a causa divina contra o joia meu do lote adversário. sagrado, Ele habitai por meu algum tempo coração. não a quis a telha da atender, sogra de mas Pedro, depois disse deixando ele consigo: assim bem, na volta que eu do não quarto, temo a disse, Deus Simão, nem respeito olha, a sogra de Divina a Simão, deusa homem do a amor, sua algum. irmã, resplandece tua com divina febre luz muito alta, Todavia, em como nosso esta caminho, viúva me importuna, inclinando-se, ilumina invocarei a nossos sua passos, causa para não bem-amada Mãe de suceder repreendeu a misericórdia, febre. que, por vir sagrada bem a molestar. mensageira da Logo compaixão Então se divina, disse o Senhor: despertai tua divina considerai no luz que em disse nossos esse juiz corações. iníquo. Transforma Não nosso fará corpo Deus com tua justiça aos divina seus bênção. escolhidos, que a Compadece ele de clamam nós, dia e divina noite, Mãe, embora pareça divina joia do demorado em lote, fazei defendê-los. de nós E ele instrumentos lhes da Digo-vos tua que compaixão. depressa impondo lhes as fará Vossa divina justiça, misericórdia, contudo, quando vier o Filho do resplandeça em Homem, nosso coração, achará hoje e porventura sempre. fé na terra. Tu és o Filho de Resplandeça em nossos Jesus, corações, Senhor, hoje e Jesus, sempre. nos proteja. Divina Mãe Que Coin, queremos nós ser reverenciamos tua abençoados divina Jesus, compaixão benfeitores do que flui em espaço. nossos corações Força infinita na do forma amor da divina e eterna em canção nossos corações. Que assim seja. Namastê. que Vamos flui confessar em nossos corações na sobre a forma cabeça, os da ombros, divina o e eterna pescoço, canção. Om as Mani Padme costas Hum, por inteiro. Om Mani Padme Hum, Om Mani braços, Padme Hum. mãos, Que assim seja. Realize sempre Tórax, essa novena de Kuan Yin, também. pois ela nos liberta, Nesse instante, ela nos preparar a água. proporciona saúde, Que libertação, vamos realizar o amor, Evangelho. paz, pregava na consciência superior e nada interfere. maravilhosa. Sintamos a luz, Aconteceu que ao a paz, apertá-lo, a saúde, multidão para ouvir o amor, a a alegria. estava Dessa ele forma, junto ao lago vamos de nos libertar, Genezaré. vamos nos Viu curar, 2 barcos junto à praia do lago, mas os vamos suavizar pescadores, nossos corpos, havendo relaxar os desembarcado, ombros, lavavam as redes. perceber o rosto, Entrando em um dos Parábola barcos todo que era juiz esposo, iníquo. pediu toda a caixa craniana, Disse-lhe Jesus uma relaxa os parábola braços sobre e o mãos, dever de orar sempre. todo seu corpo Do se barco relaxa, esmorecer. mantenha a coluna Havia em reta. certa cidade um juiz que não temia Todos Deus os nem instantes, respeitava as vossas homem redes algum. para pescar. Havia também naquela Fazer mesma a oração, cidade uma viúva Mestre, que vinha havendo ter de com Kuan ele, Yin, dizendo: uma novena. julga-me a causa contra o mas meu sobre a tua adversário. palavra lançarei Ele Ofereça por essa algum novena a tempo 3 não a quis pessoas atender, queridas, mas depois pessoas disse que consigo: bem, precisam. que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Rompiam-se-lhes as redes,
Todavia, como esta viúva não importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar. Então, sempre Então no disse o início, Senhor: você vai dizer seu considerai nome. no que diz esse juiz Propósito do iníquo. Espírito Santo, Não fará Deus, Deus justiça aos seus divina escolhidos, presença, eu sou, que a Ele clamam dia e noite, embora todos pareça os anjos e arcanjos demorado em poderosos chamam defendê-los. violeta, os Digo-vos que mestres depressa carne que a lhes chama fará da justiça, misericórdia contudo, quando divina. vier o Filho do Você Homem, de manifestação achará mais porventura fé na todos os terra. anjos e arcanjos da chama dourada, da sabedoria e do manto dourado, Jesus a seu os nome. nossos anjos, guias e Doravante terás seus benfeitores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, eu invoco deixando agora a tudo presença conseguiram. da bem-amada Então, muito Mãe Jesus para nos ajudar fazia muitos a milagres. manifestar Ele as graças e era bênçãos dono da dessa palavra de novena Deus. milagrosa Que assim em nossas vidas costas, aqui por força agora. de Jesus, Bem-amada Mãe, braços invoco a e soberana mãos, luz, que o divina poder joia do lote sagrado, infinito de Jesus nos habitai em meu penetre, coração. nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Divina Que assim Deus, seja. Evangelho, Namastê. resplandece tua divina luz em nosso Vamos caminho. relaxar nosso corpo. Vamos Ilumina nos nossos concentrar passos, em Deus, bem-amada Mãe de nosso Pai. Misericórdia, Jesus, sagrada mensageira da nosso compaixão grande amigo. divina, Nós, despertai tua divina luz em nossos corações. por alguns Transforma nosso mundo com tua divina bênção. Compadece de nós, divina Mãe, divina joia do que a luz do lótus. Divino Espírito Fazei Santo de nós esteja instrumento Tua tua do juiz compaixão. iníquo. Vossa divina Disse-lhe misericórdia Jesus uma parábola resplandeça em sobre o nosso dever coração, de orar hoje e sempre, sempre. nunca esmorecer. Resplandeça Havia em em nossos certa corações, cidade um hoje juiz que e não sempre. temia a Deus nem Divina Mãe respeitava Mãe, homem nós algum. reverenciamos Havia tua também divina naquela mesma compaixão cidade uma que viúva flui em nossos que vinha ter corações com ele, na dizendo: forma da julga divina minha eterna causa canção. contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, Flui em mas nossos depois corações na disse forma consigo: bem, que eu da não divina temo eterna Deus nem respeito canção. Olha só, a homem algum. enferma, Ó Mãe Padre, com febre no Todavia, local, como lugar, esta por aí, viúva me importuna, julgarei a sua causa para não essa suceder novena de Guanyin, que por fim venha molestar. Então diz o Senhor: proporciona saúde, considerai no que diz esse juiz iníquo. amor, Não paz, fará Deus justiça aos seus consciência escolhidos, superior, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça sintamos a demorado em luz, a paz, defendê-los? a saúde, Digo-vos que o amor, depressa a lhes alegria. fará justiça, Dessa contudo, forma, quando vier o vamos Filho nos do Homem, libertar. achará Vamos nos porventura curar. fé na terra? Tu és o Filho de Deus. Vamos suavizar nossos corpos, Jesus, relaxar os ombros, que a água perceber o rosto, seja abençoado todo o pescoço, benfeitores, toda a caixa craniana, que a força relaxe infinita os e o braços e amor mãos. vibre em nós, Todo o seu corpo se relaxe, assim seja. mantenha a coluna ereta. Vamos suavizar Vamos nesse instante os ombros, o pescoço, as fazer a costas oração inteiro, de Guanyin, uma novena. pernas, necessário que eu anuncie. Dona, ofereça essa novena a 3 pessoas queridas, ou pessoas que precisam. a água, As outras cidades, vamos realizar o Evangelho. pregava na sinagoga da Judeia. Invocação dos mestres, A eu, pesca Maria maravilhosa. Garcia de Souza, invoco Aconteceu agora, que ao apertar amada a presença de multidão Deus para Pai e ouvir a Mãe. palavra Então, de sempre Deus, no início, estava você vai dizer junto seu ao nome. lado de O Cristo Genezaré, cósmico, o Espírito e Santo, viu 2 eu e o barcos junto à superior, praia minha do lado, divina presença, eu mas sou. pescadores, Mestre São Germain, havendo todos os anjos e arcanjos da poderosa chama violeta, entrando os nos mestres juízes, carne que a iníquos, chama, pediu da Disse-lhe misericórdia Jesus divina. uma parábola Você sobre que o te dever manifesta de São orar Mestre sempre, Naim, e todos nunca os anjos e esmorecer. arcanjos da Havia em chama certa dourada, cidade um da juiz que não sabedoria, temia a do Deus manto nem dourado, respeitava todos os nossos homem anjos, algum. guias, Havia mestres, também naquela mesma respondeu cidade uma viúva em que vinha especial. ter com ele, dizendo: Eu julga minha invoco causa agora contra a o meu presença adversário. da bem-amada Ele por algum tempo não para a nos quis ajudar. atender,
a mas manifestar disse consigo as graças e bênçãos dessa novena milagrosa em nossas vidas aqui agora. Bem amada Corinha, todavia como esta viúva divina joia do Lote julgarei a Sagrado, sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, em nossos caminhos. que a ele clamam dia e noite, embora Ilumina nossos pareça passos, bem amada demorado em Mãe de misericórdia. Sagrada Digo-vos que mensageira da depressa compaixão lhes fará divina, justiça. despertai tua Vier o divina Filho do luz em Homem, nossos corações. achará porventura Transforma fé na nosso terra. mundo com tua divina bênção. Compadece de nós, divina Mãe, divina joia do Lótus. Fazei de nós, Jesus, tua compaixão. Vossa divina misericórdia, resplandeça em nosso coração, hoje e sempre. Resplandeça em nossos corações, hoje e sempre. Divina Mãe Kuan Yin, nós reverenciamos tua divina compaixão, que flui em nossos corações, na forma da divina e eterna Que o canção. poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie Em nossos corações, abra na nossos forma caminhos, da abra divina e nossa eterna intenção para canção. toda a eternidade. Om Que assim Padme seja. Hum, Om Namastê. Padme Hum, Om Padme Hum. Vamos Que relaxar assim nosso seja. corpo. Realize Vamos nos sempre concentrar em Deus. essa nosso novena Pai. de Kuan Yin. Jesus, Ela nos liberta, nosso grande amigo, nos proporciona Nossa saúde, vamos ficar em libertação, silêncio amor, por alguns instantes. paz, consciência superior, Parábola nada do juiz interfere. iníquo. Sintamos a luz, Disse-lhe a Jesus paz, uma a parábola saúde, sobre o dever o de amor, orar a sempre alegria. e nunca Dessa esmorecer. forma, vamos Havia nos em certa libertar. cidade um Vamos juiz que nos não curar. temia a Deus nem respeitava homem Vamos algum. relaxar nosso corpo. Havia também naquela Vamos mesma cidade uma viúva Vamos que agora vinha ter com ele, dizendo, falar julga-me no a causa Japamala, contra seu mente com a coluna adversário. verticalizada. Ele por algum tempo Ligue-se não a a quis Deus. atender, Feche seus mas olhos. depois disse consigo, No bem, que eu Japamala, não temo a Deus nem nós falamos respeito frases a positivas homem algum. para que isso penetre nosso inconsciente. Todavia, como esta Sintamos viúva o não melhor para importuna, toda a nossa vida. julgarei a Vamos sua começar causa o para não Japamala. suceder que por fim venha molestar. Então disse o Pegando cada Senhor, ponta, considerai no que é como diz se fosse esse um juiz rosário, iníquo. só que é hindu. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele Muitos clamam outros dia e luzes. noite, embora pareça Sou demorado em luz divina, defendê-los. sua luz divina, eu Digo-vos sou, que eu depressa sou, lhes fará justiça. eu sou a verdade, Contudo, eu quando sou a vier o vida. Filho do Homem, Eu sou, achará eu sou, porventura eu sou. fé na Onde terra. quer que eu esteja, eu estou sempre bem, plena harmonia, plena paz, plena saúde, plena alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. Benfeitores, Eu sou luz divina, eu sou a força infinita do amor. Eu sou em nosso coração. Onde quer que eu esteja, eu estou. Vamos sempre bem, em plena harmonia, em plena saúde, em pleno vigor, em plena energia. As costas, caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz e amor. Eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão de Deus, eu sou a expressão de Deus. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. Que vamos Hoje realizar o divino, Evangelho. aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Pois para isso é que foi enviado. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, rogai por nós, rogai por Aconteceu que nós, ao rogai por nós. apertá-lo a multidão para ouvir Espíritos a palavra amigos de do Deus, Oriente, do estava Ocidente, do ele dia e da junto ao noite, lago do sol e da lua, da Genezaré vida, do amor e e viu das dois estrelas. barcos junto à Rogai praia por do nós, lago, rogai por nós. mas Parábola do pescadores, juiz havendo iníquo. Que as se forças embarcado, infinitas lavavam Disse-lhe do amor, Jesus da uma verdade, parábola da sobre o justiça, dever os de orar barcos que eram sempre de Simão, da e juventude, nunca que esmorecer. estejam conosco por toda a Havia em certa eternidade. cidade um As juiz forças que não temia a infinitas Deus do nem amor, da respeitava verdade, da justiça, homem algum. quando acabou de Havia falar, também da naquela justiça, mesma Simão, cidade uma conosco voltaram-se viúva ao largo e que vinha lançaram ter com ele,
dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Faça sempre se japamala diariamente. Todavia, como esta viúva me importuna, mesmo, julgarei a sua causa para não suceder tudo vai entrar no que seu por fim venha inconsciente, molestar. que é divino por Então excelência. disse o Senhor: Dessa forma você se considerai no liberta que diz esse juiz para a iníquo. saúde, para a Não verdade, fará para a Deus justiça aos seus para o amor e para a escolhidos, fé. que a ele Assim clamam seja. dia e noite, embora pareça Baixar o nosso demorado em Vamos defendê-los. suavizá-lo. Digo-vos que Vamos depressa lhes fará justiça. falar o Contudo, Japamá, quando vier o Filho do sente-se com a Homem, coluna verticalizada. achará porventura Ligue-se fé a na Deus. terra? Feche seus olhos. Jesus nos No ensinou Japamala, nós falamos frases positivas para que isso penetre o nosso inconsciente e sintamos o melhor para toda a nossa vida. Vamos começar os nossos corações. Sempre assim seja. E arrastando ele os barcos sobre a praia, Pegando cada deixando conta, tudo prosseguir. é como se fosse um rosário. Só que em Jesus fazia eu muitos sou luz milagres divina, por eu sou luz inteiro. divina, eu sou Ele luz divina, eu era sou dono da braços, palavra mãos, de Deus. pernas, eu sou luz Deseja divina, eu sou luz que a divina, força eu sou de luz Jesus divina, eu tome sou a que o verdade, poder eu sou a vida. infinito de Jesus nos penetre, Eu sou. nos alivie, Vamos nos realizar o cure, Evangelho abra sempre nossos bem, caminhos, plena harmonia, abra nossa plena intenção paz, plena para saúde, toda a eternidade, plena que assim alegria. seja. Eu sou, Namastê. eu sou, eu sou. Vamos Eu sou relaxar luz nosso divina, corpo. eu sou luz divina, Vamos eu nos sou luz divina, eu concentrar sou, em eu Deus, sou, nosso eu Pai, sou. Onde quer que eu Jesus, esteja, nosso eu grande estou amigo, sempre Nossa bem, Senhora. em plena harmonia, em Vamos plena ficar em saúde, em silêncio pleno vigor, por alguns em plena instantes. energia. Caminhos abertos para a Parábola luz, do juiz caminhos iníquo. abertos para a paz. Disse-lhe Que a luz Jesus do uma Filho parábola Santo sobre o esteja em dever nós, de orar por Eu sou a sempre expressão de e Deus, nunca eu sou a esmorecer. expressão de Deus. Havia em Eu sou a certa expressão cidade um de juiz Deus. que não temia a Cumpra-se, Deus nem cumpra-se, respeitava cumpra-se. Por homem direito algum. divino, Havia aqui, também naquela agora, mesma cidade infinito e uma viúva verdadeiramente. que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa Espíritos contra o meu amigos do Oriente, do adversário. Ocidente, do Ele dia por e da algum noite, tempo não a do quis sol e da atender, lua, rogai mas por nós, depois rogai disse por nós, consigo: rogai bem, por que eu nós. não temo a Deus nem Espíritos respeito amigos do Oriente, a do homem Ocidente, algum. do dia e da noite, do sol Deixando e da ele a lua, sinagoga, da Todavia, vida, como do amor, esta das viúva me olha, importuna, rogai por vão nós, achar julgarei a saber sua nós. causa para rogai não por nós. Com suceder febre muito Que alta, as que por forças fim e venha figuras molestar-me. do amor, da treinando Então verdade, disse da o ela Senhor: justiça, e ele para da ela. beleza, considerai no que diz Repreendeu a esse noite juiz e iníquo. esta conosco por deixou. toda a Não fará eternidade. Deus Logo se justiça aos levantou, seus passou a escolhidos, servir. que a Do ele amor, da clamam verdade, dia e da noite, embora justiça, pareça da beleza, demorado da em justiça. defendê-los? Sejam conosco Digo-vos todos que que depressa lhes fará caminhos justiça. abertos, Contudo, quando vier caminhos o Filho abertos do para a Homem, paz, achará porventura fé na terra? Pondo as e mãos amor. sobre cada um. Que tudo se cumpra Jesus no nos direito divino, aqui e agora, infinito e verdadeiramente. Temos Faça ser sempre se abençoados já pelos amada espíritos diariamente. benfeitores Pode deixar para tocar a a força noite, infinita mesmo que que o você amor esteja dormindo em nós. Jesus vai Tudo vai entrar no seu acontecer. inconsciente, que é divino por excelência. Dessa forma você se liberta para a saúde, para a verdade, para a justiça, para o amor e para a fé. Que assim seja. Braços, Namastê. mãos, Vamos relaxar nosso corpo. pés, Vamos suavizá-lo. E vamos agora Ele, porém, lhes disse: falar o Japamala. Sente-se com a coluna verticalizada. Ligue-se a que vamos Deus. realizar o Feche seus Evangelho. olhos. No Japamala, nós falamos frases positivas para que isso penetre nosso inconsciente e sintamos o melhor para toda a nossa vida. Vamos começar o Aconteceu que, Japamala, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, pegando estava cada ele conta, junto ao lago de é como se fosse um rosário, só que é em viu duplo. 2 barcos junto à Eu praia sou do luz lago, divina, eu sou luz mas divina, eu Parábola sou do luz juiz divina, iníquo. havendo desembarcado, Disse-lhe lavavam Jesus roupas uma parábola sobre o dever entrando de em orar um dos barcos sempre que era o de sou, Simão, e nunca que esmorecer. eu sou a Havia em verdade, eu certa sou a vida. cidade um juiz que não Assentando-se temia a no Deus sinal, nem respeitava
homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Plena harmonia, em plena saúde, em plena Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-nos. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia, da noite, do sol e da lua, da vida, do amor e das estrelas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, que as forças infinitas, o amor da verdade, da justiça, As costas da por beleza, inteiro, da juventude estejam orar conosco muito por toda a Jesus eternidade. fazia E muitos as forças milagres. infinitas, o amor da verdade, da justiça, da beleza, Que assim da seja, juventude está esteja na conosco força de por toda a Jesus. eternidade. Caminhos Que abertos vamos para realizar o que o poder Evangelho abertos para a paz, infinito de Jesus nos penetre, confiança, nos luz alivie, e nos amor. cure, abra Tudo se nossos cumpra por caminhos, direito abra divino nossa aqui e intenção agora, para infinito toda a e eternidade. Que verdadeiramente. assim seja. Faça Namastê. sempre esse japamala diariamente. Pode deixar para tocar à noite, mesmo que você esteja dormindo. Deus, nosso Pai, Tudo vai entrar no seu Jesus, inconsciente, que é nosso divino grande por amigo. excelência. Nós, Dessa forma, você se liberta parábola do juiz para a saúde, para a verdade, para a Disse-lhes justiça, Jesus uma para o parábola amor e sobre para a o fé. dever de Que assim orar seja. sempre Namastê. e nunca Vamos esmorecer. relaxar nosso corpo. Havia em certa cidade um juiz que não E vamos temia agora Deus nem respeitava falar o homem algum. japamala. Sente-se Havia com a também coluna naquela mesma verticalizada. cidade uma viúva Ligue-se a que Deus. vinha ter com Feche ele, seus dizendo: julga minha No causa contra o meu japamala, adversário. nós falamos Ele por frases algum tempo não a positivas quis atender, para que isso mas penetre nosso depois disse inconsciente consigo: bem, que eu e não temo sintamos Deus o nem melhor para respeito toda a nossa vida. a Então homem vamos começar algum. o japamala. Todavia, como esta viúva me Pegando importuna, cada conta, julgarei a sua causa para é como não se fosse um suceder rosário. Só que que por fim venha molestar-me. sou luz Então divina, sou disse o luz Senhor: divina, sou a luz divina. considerai no que diz esse juiz iníquo. Eu sou a luz divina. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu sou. Jesus nos ilumine. Eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou abençoado. Onde quer que eu esteja, eu estou. Que a força infinita do plena harmonia, em plena saúde, em pleno vigor, em plena energia. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz, As costas por eu sou a inteiro, expressão de Deus, eu sou a expressão braços de e Deus, mãos, eu sou a expressão de Deus. Cumpra-se, cumpra-se, por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Que vamos realizar o Espíritos Evangelho amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, da vida, do amor e das estrelas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Que as forças infinitas, o amor da verdade, da justiça, da beleza, parábola do juiz estejam iníquo. conosco por toda a eternidade. Disse-lhes Jesus As uma forças parábola sobre o infinitas, dever o de amor da orar sempre verdade, da e justiça, nunca da esmorecer. beleza, da Havia em certa juventude, cidade um juiz que não temia Deus
Deus, nem respeitava abertos para homem algum. caminhos abertos Havia para também a paz. naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, Faça sempre mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Tudo vai entrar no seu inconsciente. Todavia, como que é esta divino por viúva me excelência. importuna, Dessa forma julgarei a você sua se causa liberte para não suceder para a saúde, que para por a fim verdade, venha para a molestar-me. justiça, para Então o disse amor o e para a Senhor: fé. Que assim considerai seja. no que Vamos disse esse vamos juiz relaxar iníquo. nosso corpo. Não fará Vamos Deus justiça aos seus vamos escolhidos, agora que a ele clamam dia e noite, embora falar o pareça Japamala. demorado em Coluna defendê-los. verticalizada. Digo-vos Ligue-se a que Deus. depressa Feche lhes seus fará olhos. justiça. Contudo, quando No vier o Filho Japamala, do Homem, nós achará falamos porventura frases fé na positivas terra? para que isso penetre nosso Jesus inconsciente nos ilumine, que e Jesus nos sintamos o proteja. melhor para toda a nossa vida. Vamos Temos começar o dia abençoado pelos espíritos benfeitores do espaço. Que a força Pegando cada conta, é como se fosse um rosário. Quem sou luz divina, sou luz divina, sou luz divina, sou cabeça, sou som, E arrastando ele os barcos sobre a praia, as costas, deixando inteiro, tudo, o seguiram. eu sou braço, Sou a a verdade, verdade, eu sou a vida. Fazia muitos Eu milagres. sou, eu sou, eu sou. Era Onde dono quer da que eu palavra esteja, de estou Deus. sempre bem, plena Assim harmonia, seja. plena A paz, força de plena Jesus. saúde, plena alegria. que vamos Eu sou, realizar eu hoje. sou, O poder eu sou. infinito de Eu Jesus sou nos luz penetre, divina, eu sou luz nos divina, eu alivie, sou luz nos divina, cure, eu sou, eu abra sou, nossos eu sou. caminhos, abra Onde nossa quer que eu intuição esteja, para eu toda a estou eternidade. Que assim sempre bem, seja. em plena harmonia, em plena saúde, em pleno vigor, em plena energia. Vamos nos Caminhos concentrar abertos em para a Deus, luz, nosso caminhos abertos para a paz, Jesus, segurança, nosso grande confiança, amigo, luz e Nossa amor. Senhora. Eu sou a Parábola expressão de do Deus, juiz eu sou a iníquo. expressão de Por Deus, alguns instantes. eu sou a Disse-lhes expressão Jesus uma de Deus. parábola sobre o Cumpra-se, dever de cumpra-se, orar cumpra-se, sempre por e não direito quis divino, esmorecer. aqui, Havia em agora, certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. espíritos amigos Havia do também Oriente, do naquela mesma Ocidente, do cidade dia e uma da noite, viúva do que sol vinha e da ter lua. com ele, Rogai por dizendo: nós, rogai julga por minha nós, causa rogai por contra o nós. meu adversário. Espíritos Ele por amigos do algum Oriente, tempo não do a quis Ocidente, do atender, dia e da noite, mas do sol e da depois lua, disse consigo: da bem, vida, que eu do não amor e temo das a Deus nem estrelas. respeito Rogai por nós, a rogai por homem nós, algum. rogai por nós. Que as forças Todavia, infinitas, como o esta amor, a viúva me verdade, a importuna, justiça, julgarei a a sua beleza, causa para a não juventude suceder estejam que conosco por por fim toda a venha eternidade. molestar-me. Que as Então forças disse o Senhor: infinitas do amor, da considerai verdade, no que disse esse juiz da iníquo. beleza, Não fará justiça, Deus justiça aos seus escolhidos, eternidade. que a ele clamam dia e noite, embora pareça Caminhos abertos demorado para em nós. defendê-los? Segurança, Digo-vos que luz depressa e amor. lhes fará Que tudo justiça. se cumpra Contudo, por quando direito vier o Filho do e Homem, agora, achará porventura fé verdadeiramente. na terra? Faça sempre esse Japamala Jesus diariamente. nos ilumine, que Pode Jesus deixar nos de praticar proteja. à noite, mesmo que Uau, você esteja no temos, mundo. seja abençoado. Tudo vai entrar no seu inconsciente, Benfeitores que é divino por a excelência. força infinita Dessa do amor forma você se vive em liberta nossos corações. para a Que saúde, assim para a seja. verdade, para a Nossa, justiça, vamos para o amor realizar e para a fé. Que assim Deus seja. nos Namastê. somos Vamos relaxar nosso corpo. Vamos as suavizar costas por inteiro, Vamos agora braços e falar o mãos, Japamala. pernas, Sente-se com a pés, coluna verticalizada. tórax, Ligue-se a Deus. abdômen. Feche seus olhos. No Se Japamala, preparará, nós falamos frases positivas que vamos realizar para que o isso Evangelho. penetre nosso inconsciente e sintamos o melhor para toda a nossa vida. Então vamos começar o Japamala. Pegando cada conta, É como se fosse um rosário, só que é em dentro. eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou Parábola do juiz iníquo. eu sou a verdade, eu sou a Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o
ter mas vez de orar sempre. onde quer que No eu esteja, eu esmorecer, sinto bem, havia em plena certa alegria, cidade plena um paz, juiz que não plena temia saúde, Deus nem plena alegria. respeitava Eu sou, homem eu algum. sou, eu sou. Havia também naquela mesma cidade Eu uma sou luz viúva divina, eu sou que luz vinha divina, eu ter sou com luz ele, divina, dizendo: eu sou julga minha acabou de causa falar, contra o meu onde quer que eu adversário. esteja, Ele por eu algum estou tempo não a quis sempre atender, bem, plena mas harmonia, depois plena disse saúde, consigo plena bem que vigor, eu não temo plena Deus nem energia, respeito a homem caminhos algum. abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, Todavia, como segurança, esta viúva me confiança, importuna, luz e amor. julgarei a sua Eu sou causa para expressão não de Deus, suceder eu sou expressão que de por Deus, fim venha eu sou molestar-me. expressão de Então Deus. disse o Senhor: Cumpra-se considerai no que diz por este direito juiz divino, iníquo. aqui, Não fará agora, Deus infinito justiça e aos seus verdadeiramente. escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça Espíritos amigos demorado em do ocidente, do defendê-los? dia e da noite, Digo-vos que do sol e depressa da lua, lhes rogai fará por nós, justiça. rogai por Contudo, nós, quando rogai vier por o nós. Filho do Homem, Espíritos achará amigos do porventura Oriente, fé do na Ocidente, terra? do dia e da noite, do sol e da lua, Jesus, da nessa vida, vida que do amor Jesus e das nos estrelas, trouxe, rogai por que a nós, alma rogai que por temos nós, seja rogai por nós, abençoada pelas que as existências forças infinitas do amor, da verdade, da justiça, do amor, da beleza, felicidade, da juventude estejam estejam conosco conosco por toda a eternidade. Que as não forças temas, infinitas as do costas amor, por da verdade, inteiro da justiça, da e beleza, arrastando ele da os barcos juventude sobre a estejam praia, conosco por toda a deixando tudo eternidade. por seguir. Caminhos abertos para a Então, luz, muito caminhos Jesus abertos para a Fazia paz, muitos milagres. cidade preparar a confiança, água luz Era e dono amor. da palavra de que Deus. vamos realizar o Que assim Evangelho. seja. Aqui Que a agora, força de infinita e Jesus, verdadeiramente. Faça sempre, se já que o poder diariamente, infinito de pode Jesus deixar nos de tocar penetre, à noite, nos mesmo que alivie, você nos esteja cure, dormindo. abra nossos caminhos, Tudo vai entrar abra no seu nossa intuição inconsciente, que é para divino toda a por eternidade. excelência. Que assim E seja. dessa forma você se liberta para a saúde, para a verdade, para a justiça, Vamos para o nos amor e para a concentrar fé. em Deus, Que assim nosso seja. Pai. Parábola do juiz Vamos iníquo. baixar nosso corpo. Nosso grande Vamos Disse-lhe Jesus uma nós, parábola vamos sobre agora ter vez que ficar em orar silêncio, sempre e falar no não se Japamala. esmorecer. Sente-se com a Havia coluna em certa verticalizada. cidade um juiz que não Ligue-se a temia Deus. Deus nem Feche seus respeitava olhos. homem a usa algum. de No Japamala, Havia também naquela nós mesma falamos cidade uma frases viúva positivas que vinha ter para com que isso ele, penetre dizendo: nosso julga minha inconsciente causa contra o meu e adversário. sintamos o melhor para Ele toda a por nossa algum vida. tempo Então não a vamos quis começar o atender, Japamala, mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus nem pegando respeito cada conta. a homem algum. É como se fosse um rosário, só que é em duplo. Todavia, como Eu sou esta luz viúva me divina, eu sou luz importuna, divina, eu sou luz julgarei divina, a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Onde quer que eu esteja, ilumine que Jesus te proteja sempre bem, Que a água plena que harmonia, temos plena seja saúde, pleno abençoada vigor, pelas em plena existências energia e paz. Caminhos força abertos infinita para a do luz, amor caminhos abertos em para a nosso paz, coração, segurança, que assim confiança, seja. namastê e amor. Vamos Eu sou a suavizar expressão de vamos Deus, eu sou a essa expressão cabeça, de os Deus, ombros, eu sou a expressão de Deus. Cumpra-se, as costas por inteiro, por direito divino, braços e aqui, mãos, agora, pernas, infinito e joelhos, verdadeiramente. tórax, abdômen, Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do necessidade de dia e da preparar a noite, água do sol e da lua, rogai por que nós, vamos rogai por realizar o nós, rogai por Evangelho. nós. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, da vida, do amor e das estrelas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça, da beleza, da juventude estejam conosco por toda a eternidade. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da Parábola do justiça, juiz da iníquo. beleza, da juventude Disse-lhe estejam
Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva e vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas Tudo vai depois entrar no disse seu inconsciente inconsciente, que eu que não é tenho divino por Deus nem excelência. respeito Dessa a forma você homem se algum. liberta Respondeu-lhe para a Simão: saúde, para a Mestre, verdade, Todavia, para a como esta justiça, viúva para me o amor e importuna, para a fé. julgarei a Assim sua seja. causa para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Vamos Senhor: agora considerai no que diz falar o esse juiz Japamã. iníquo. Sente-se com a Não coluna fará Deus verticalizada. justiça aos seus Ligue-se a escolhidos, Deus. que a ele Feche seus clamam olhos. dia e noite, embora pareça No Japamala, demorado em nós defendê-los. falamos frases Digo-te que positivas depressa para que isso lhes fará penetre nossa justiça. Contudo, consciência quando vier o Filho e do Homem, sintamos o melhor achará para toda a porventura nossa fé na Vamos terra. começar o Japamala. dizendo: Senhor, Jesus nos ilumine, que retira-te Jesus de nos mim, proteja. Pegando cada que a conta, pescadora. Temos é Seja como se fosse um abençoado, rosário, se só que em benfeitores do E Espírito. sou luz divina, admira sou luz a divina, sou admiração de amor, poder sou dele livre em e de nosso todos os coração. seus Eu companheiros, sou luz divina, bem sou como luz divina, de sou Tiago luz e divina, João, sou, filhos eu de sou, Zebedeu, eu sou, que eram seus eu sou a sócios. verdade, eu sou a Disse vida. Jesus a Simão: Não Eu temas, sou, As costas doravante por serás inteiro, onde quer que eu de homens. esteja, eu estou sempre E braços, arrastando plena ele harmonia, os barcos sobre plena a praia, paz, plena saúde, deixando tudo, plena o alegria. seguiram. Eu sou, eu Então, sou, muito eu Jesus sou. fazia muitos milagres. Eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou Era luz dono divina, da eu palavra sou. Vamos de Deus. realizar o Evangelho. Assim Onde seja, quer que eu que a esteja, força de eu Jesus, estou sempre bem, em plena harmonia, em que o plena poder saúde, em pleno vigor, infinito de em Jesus plena nos penetre, energia. nos alivie, nos Caminhos cure, abertos para a abra luz, nossos caminhos caminhos, abertos abra para a nossa paz, intuição segurança, para toda confiança, eternidade. Que luz assim e seja. amor. Eu sou Namastê. expressão de Deus, eu sou expressão de Deus, Vamos eu relaxar sou nosso expressão corpo. de Vamos Deus. nos Cumpra-se, concentrar em cumpra-se, Deus, cumpra-se. nosso parábola Por do direito juiz divino, iníquo. aqui, nosso agora, grande Disse-lhe infinito Jesus e uma verdadeiro. parábola Nossa sobre o Senhora, dever de vamos orar ficar em sempre silêncio. e nunca Meus muitos esmorecer. amigos do Oriente, Havia do em certa Ocidente, do dia cidade e um da juiz noite, que não do temia sol e da Deus nem lua, rogai respeitava por nós, rogai por homem nós, algum. Que a rogai luz por do nós. Divino Havia Espírito também Santo naquela esteja mesma conosco, cidade uma Amigos do viúva Oriente, do Ocidente, que vinha do ter dia e com da ele, noite, do dizendo: sol e da lua, julga-me a da causa vida, contra o do meu amor e das adversário. estrelas. Ele Rogai por por algum nós, tempo rogai não a por quis nós, atender, rogai por nós. mas depois Que as disse forças consigo: bem, infinitas que eu não do temo amor, da Deus nem verdade, da respeito justiça, a da homem beleza, algum. da juventude estejam conosco por toda a Todavia, como eternidade. esta Que as viúva me forças importuna, infinitas do julgarei amor, a da sua causa verdade, para da não justiça, suceder da que beleza, por fim da venha juventude molestar. estejam conosco Então por disse toda o a Senhor: eternidade. considerai no que diz esse juiz Caminhos iníquo. abertos para a paz, Não fará Deus justiça aos seus confiança, escolhidos, luz que e a amor. ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Infinito e Digo-vos verdadeiramente. que depressa Faça lhes sempre fará esse justiça. chamado Contudo, diariamente. quando vier o Filho Pode do deixar Homem, que para tocar achará porventura fé na terra? tudo vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Dessa forma, você se liberta Seja abençoado para a saúde, para a verdade, para a justiça, para o amor e para a fé. Que assim seja em nossos corações. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, vamos agora descontrair a cabeça e falar o Japamá. Sente-se com a coluna verticalizada, As costas por ligue-se a inteiro, Deus, feche seus olhos. braços e mãos, No pernas, Japamala, pés, nós falamos frases positivas abdômen. para que isso penetre nosso inconsciente Nesse instante, e preparar a sintamos água. o melhor para toda a nossa vida. Então vamos começar a usar o Evangelho. para que não nos deixasse. Pegando cada ponta, É como se fosse um rosário, só que é em duplo. eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou. Eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou. Eu sou a verdade, eu sou a vida.
pesca eu sou, maravilhosa. eu sou. Aconteceu que Parábola ao Quer do que eu juiz apressar esteja, a estou iníquo. multidão bem, para em ouvir plena a palavra harmonia, de Disse-lhes Deus, plena Jesus uma paz, estava plena parábola ele sobre o saúde, junto ao dever plena de mar orar alegria. sempre, Eu Genesaret, sou, porque eu sou, e esmorecer. viu dois barcos Havia em junto à certa praia de cidade eu um sou juiz dos mas que os não filhos, sou temia a dos Deus divinos, pescadores, nem sou dos respeitava havendo divinos, sou, eu sou, desembarcado, homem eu algum. sou. lavavam as redes. Onde Havia quer que eu também naquela esteja, mesma Entrando em um cidade eu dos uma barcos, estou viúva que era o de que Simão, vinha bem, ter com pediu ele, em que plena dizendo: harmonia, passasse plena junto ao julga-me a saúde, mar. pleno causa contra o vigor, meu Assentando-se, adversário. plena ensinava energia. Ele por algum do tempo barco não a os quis Caminhos abertos atender, pescadores. para a luz, Quando mas acabou de depois caminhos falar, disse abertos para a disse consigo: paz, Simão: bem, que eu não segurança, faze-te temo ao Deus mar, nem confiança, lançai respeito luz as e vossas a amor. redes homem Eu para sou a algum. pescar. expressão de Deus, eu sou a Respondeu-lhe Simão: expressão de Deus, Todavia, eu sou a como desce. esta expressão Havendo de viúva me trabalhado Deus. toda a importuna, noite, Cumpra-se, nada julgarei a apanhou. sua cumpra-se. causa Mas para não sobre a tua Vertirei palavra suceder divino lançarei as que por redes. aqui, fim venha a agora, Isto molestar-me. infinito e fazendo, Então disse o verdadeiramente. apanharam grande Senhor: quantidade de peixes considerai no que e diz rompiam esse as juiz Espíritos redes. iníquo. amigos do Oriente, Não do fará Deus Ocidente, do dia e justiça da aos seus Romperam-se do escolhidos, sol as e da que a lua. redes. ele Rogai clamam por dia e Então nós, noite, puseram-se rogai embora por grandes nós, pareça rogai por vasilhos de outro nós. barco demorado em para que Espíritos fossem defendê-los? amigos do ajudados. Oriente, do Digo-vos E que foram Ocidente, do depressa dia descendo e da ambos lhes os noite, do fará barcos, sol e da justiça, a lua, ponto contudo, de quando quase vier o do irem a Filho do amor pique. e Homem, das estrelas. Tendo achará descido Rogai a por Pedro, nós, porventura fé rogai por na prostrou-se aos nós, terra? pés de rogai por Jesus, nós. dizendo: Que as Senhor, forças Jesus, infinitas livra-me do deste amor, da menino. verdade, da Pois justiça, sou água que da pescador. beleza, temos seja da Depois da vista juventude abençoada da pelos estejam pesca que conosco por fizeram, toda a benfeitores do eternidade. espaço. e Que as a forças infinitas a do admiração amor, que da apoderou verdade, da nele e de justiça, todos os da seus beleza, companheiros, Os da bem juventude como estejam conosco Tiago por e toda a João, filho as de eternidade. costas Zebedeu, por eram inteiras, seus sócios. Caminhos Disse abertos Jesus para a a Simão: paz, Não temas, pernas, pés, doravante serás luz e amor. pescador de homens. Que tudo se E igualmente cumpra por ti arrastando ele dentro. os venho barcos aqui sobre a Agora, praia, está aí deixando tudo, e preparará a prosseguiram. faça sempre Então, se muito já de vamos Jesus realizar o fazia Evangelho. muitos pode milagres. deixar que já tocaram em ti, Ele mesmo que era você dono da esteja palavra dormindo. de Deus. Tudo E vai assim entrar no seja. seu Na inconsciente, força de que é divino Jesus, por excelência. E dessa forma você se que o liberta poder para a infinito saúde, de para a Jesus nos verdade, para a penetre, justiça, nos para o alivie, amor nos e para a cure, fé. E abra assim nossos seja. caminhos, Namastê. abra nossa Vamos relaxar intuição nosso corpo, para toda a vamos eternidade. Que assim suavizá-lo. seja. E vamos Namastê. agora Parábola do falar juiz Japamala. iníquo. Sente-se com a coluna Vamos Disse-lhe verticalizada. Jesus uma concentrar em parábola Ligue-se a sobre o Deus. dever de Feche orar seus olhos. sempre Jesus. e nunca Nos No esmorecer. Japamala, protegendo, Havia em certa nós falamos cidade um frases juiz que não positivas temia a Deus para nem que isso respeitava penetre grandes nosso dentes. homem inconsciente algum. e Havia também sintamos naquela o melhor mesma para cidade toda a uma nossa viúva vida. Então vamos que vinha começar o ter com ele, Japamala, Que a dizendo: luz do Divino julga-me Espírito a Santo causa esteja em contra o nós meu por toda a adversário. eternidade. pegando Ele por cada algum conta. tempo não a quis atender, É como se fosse um mas rosário, depois só que disse em consigo: duplo. bem, que eu Eu não sou temo luz Deus divina, eu nem sou luz respeito divina, eu sou luz a divina, eu homem sou, algum. eu sou, eu sou. Eu sou a luz divina, eu Todavia, sou a luz como divina, eu esta sou a luz viúva me divina, eu sou, importuna, eu Vamos sou, ler eu julgarei a sou. sua o causa Evangelho para Eu sou não a segundo verdade, suceder eu sou a vida. que por fim venha Eu sou, molestar-me. eu sou, eu Então sou. disse o Senhor: Onde quer que eu esteja, eu estou considerai no sempre que bem, diz plena esse harmonia, juiz iníquo. plena Cura da paz, sua Não plena fará saúde, Deus justiça plena aos seus deixando ele alegria. a escolhidos, Eu sinagoga, sou, que a eu ele sou, clamam eu dia e sou. noite, olha, a embora sogra de pareça Simão achava-se Eu sou luz demorado em divina, eu sou luz defendê-los? divina, eu com sou luz febre muito divina, eu Digo-vos que alta e sou, eu depressa rogaram sou, por eu ela. lhes sou. fará Onde justiça. quer que eu Inclinando-se Contudo, quando esteja, ela, vier o ele Filho eu do estou Homem, sempre achará repreendeu a bem, febre. em porventura plena fé na harmonia, em terra? plena saúde, em pleno Logo se vigor, levantou em plena Jesus, Jesus, luz e serviu energia. Jesus nos muitas proteja, outras Caminhos coisas. abertos que para a a luz, água que caminhos temos Ao pôr abertos do seja para a sol, paz, abençoada pelos segurança, espíritos todos os que confiança, benfeitores do tinham luz espaço. e enfermos de amor. Que a diferentes Eu força sou a moléstias infinita expressão do de amor Deus, trouxe eu sou a traziam, vibre expressão em de nosso Deus, e ele eu coração. os sou a curava, Que expressão assim de seja. Deus. impondo as mãos Cumpra-se, de cada um. Vamos cumpra-se, finalizar cumpra-se. Também Por direito de um divino, saíram demônios aqui, de agora, pessoas, dizendo: infinito e Tu és o Filho verdadeiramente. de Deus, as costas por ele, porém, inteiro. lhes
espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do sol e da lua, realizar o Evangelho da vida, do amor e das estrelas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça, da beleza, da juventude estejam conosco por toda a eternidade. Que as forças infinitas do amor, da verdade, da justiça, da beleza, da juventude
conosco por toda a eternidade. Caminhos abertos para do juiz caminhos iníquo. abertos para a paz. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre Tudo se e cumpre nunca esmorecer. e agora. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava nosso corpo. homem Vamos algum. suavizá-lo. Havia também naquela Vamos mesma agora cidade uma viúva que vinha falar ter já com ele, amado, dizendo: sente-se com a julga coluna minha causa verticalizada, contra o meu adversário. ligue-se a Deus, Ele por feche algum seus tempo olhos. não a quis atender, No mas Japamala, depois disse nós consigo: bem, falamos eu frases não temo a Deus positivas nem respeito para que isso penetre a homem nosso algum. inconsciente disse Simão, e sintamos o faz-se melhor Todavia, para como toda a esta nossa vida. viúva Vamos me começar no importuna, Japamala. julgarei a sua causa para não suceder mestre, que por fim venha Pegando cada molestar. ponta, Então disse o é como Senhor: se fosse um rosário. considerai-no Quem que diz disse esse juiz eu sou iníquo. luz divina, eu sou Não luz fará divina, Deus eu sou luz justiça aos divina, seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? plena harmonia, plena paz, plena saúde, plena alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. Seja abençoado pelo Eu sou luz Espírito divina, eu sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou a força infinita do amor, onde quer que eu em nosso esteja, coração. eu estou Que assim seja. sempre bem, Namastê. plena harmonia, plena saúde, pleno vigor, plena energia. bem como Caminhos de Tiago abertos e para João, as filhos costas, do caminhos Espírito, abertos para a querem paz, seus olhos. segurança, Disse graça, Jesus a Simão, não temas. eu sou a Doravante expressão de serás Deus, eu sou a pescador de expressão homens. de Deus, E eu sou a arrastando expressão ele os de barcos Deus. sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Por direito divino, Então, que muito vamos Jesus agora, fazia infinito, muitos milagres. verdadeiramente. Ele era dono da palavra de Deus. Espíritos amigos do Oriente, do Ocidente, do Que a dia e da força de noite, Jesus, do sol e da lua, rogai por nós, rogai por nós, que o rogai poder por nós. infinito de Espíritos Jesus nos amigos do penetre, Oriente, do nos Ocidente, do alivie, dia nos e da cure, noite, do sol abra e da nossos lua, caminhos, da vida, abra do nossa amor, intuição das estrelas. para toda a Rogai por eternidade. nós, Que rogai assim por nós, seja. rogai por Namastê. nós. Que as Parábola forças do infinitas juiz do iníquo. amor, da verdade, da Disse-lhe justiça, Jesus uma poder parábola de Deus, sobre o da dever juventude, de orar estejam sempre conosco Jesus, por toda e a nunca eternidade. esmorecer. Que as forças Havia em certa infinitas cidade do um amor, juiz da que não verdade, temia a da Deus nem justiça, da respeitava beleza, homem algum. estejam Havia conosco também por toda naquela a mesma eternidade. cidade uma viúva Caminhos abertos que para vinha a ter paz, com ele, caminhos dizendo: abertos Que a luz para a julga paz, minha Espírito causa Santo contra o esteja meu em nós por adversário. toda a luz eternidade. e Ele amor. por algum tempo não a quis Se atender, cumpre por direito mas divino depois e agora, disse consigo: bem, infinito e eu não temo a verdadeiramente. Deus nem respeito Faça sempre o seu a homem Japamala algum. diariamente. Pode deixar para tocar no Todavia, mente, como mesmo esta que você viúva me esteja dormindo. importuna, julgarei Tudo a vai sua entrar no causa seu para não inconsciente, suceder que é divino que por por fim excelência. venha molestar. Dessa forma, você Então se disse o libera Senhor: para a considerai no saúde, que para a diz verdade, esse para a juiz justiça, iníquo. para o Não amor, fará para a Deus vida. justiça Que aos assim seus seja. escolhidos, Namastê. que a Vamos ele relaxar clamam nosso dia e corpo. noite, embora Vamos pareça suavizar. demorado em Vamos defendê-los? Com febre Digo-vos que muito alta, depressa falar o Japamala. lhes fará Sente-se justiça. com a coluna Contudo, quando vier o verticalizada. Filho do Homem, Ligue-se a Deus. achará Feche porventura seus fé olhos. na terra? No Japamala, nós falamos frases positivas para que isso penetre nosso inconsciente Seja abençoado e pelos sintamos o bem melhor todos para os que toda a nossa vida. Então vamos a começar força o infinita do Japamala, amor vive em nossos corações. Que assim seja. pegando cada ponta. Vamos suavizar É como se fosse um rosário, cabeça, os erguendo. ombros, Eu pescoço, sou luz divina, eu sou luz divina, eu sou as luz costas divina, por inteiro, eu sou. Eu sou luz braços, divina, eu mãos, sou luz divina, eu pernas, sou luz pés, divina, eu sou. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou, preparar a água. onde quer que eu esteja, eu estou sempre Que vamos bem, realizar plena o harmonia, Evangelho. plena paz, plena saúde, plena alegria. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou a luz divina, eu sou, eu sou, eu sou. Onde quer que eu esteja, eu estou
bem, em plena harmonia, em plena saúde, em pleno vigor, em plena energia. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a Parábola paz, do juiz segurança, iníquo. confiança. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. De Deus. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava Aqui, homem agora, algum. infinito. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Do sol, Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. da vida, do amor, das estrelas. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus nos infinito e verdadeiramente. Faça sempre, seja amada diariamente, abençoado. Pode deixar de saber que todos os meses você esteja a força infinita do amor. Tudo vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Dessa forma você se liberta das costas para a saúde, para a verdade, para a justiça, para o amor e para a paz. Que assim seja. Namastê. Então, vamos relaxar nosso corpo. Disse Jesus a Simão: não temas, Vamos agora preparar a água, de homens. falar o Japamala. E arrastando Sim, vamos ele realizar o sobre a praia, evangelho. deixando Ligue-se a tudo, Deus, prosseguiram. feche seus olhos. Então, muito Jesus No Japamala, fazia muitos milagres. nós falamos frases Ele positivas era dono para da que isso palavra de penetre Deus. nosso Que inconsciente assim seja. e Que a força sintamos de o melhor Jesus, para toda a nossa vida. Então, vamos começar o Japamala, que o poder infinito de Jesus nos penetre, pegando nos cada alivie, nos conta. cure, abra É nossos como se fosse um caminhos, rosário. abra nossa Parábola direção do juiz para toda a iníquo. eternidade. Que assim seja. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava Nosso grande homem Deus, algum. nós, Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis que a atender, luz do Divino Espírito mas Santo depois esteja disse em consigo: todos bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem Onde quer que eu algum. esteja, eu estou Todavia, sempre bem, como em esta plena viúva me harmonia, em plena importuna, saúde, em pleno julgarei vigor, a sua causa em para plena não suceder energia. que por fim Caminhos venha abertos para a molestar-me. luz, Então caminhos disse o abertos para Senhor: a paz, considerai segurança, no que diz confiança, esse juiz luz iníquo. e amor. Não Eu sou a fará Deus expressão de justiça aos Deus, eu seus sou a expressão escolhidos, de Deus, que a eu ele sou a clamam expressão dia e noite, de embora Deus. pareça Cumpra-se, demorado em cumpra-se, defendê-los? por direito divino. Digo-vos que depressa Agora, lhes fará infinito e justiça. Contudo, verdadeiramente. quando vier o Filho do Homem, com febre muito achará alta, porventura lugares fé na Amigos do terra? Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, Jesus do sol e da luz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Temas, seja Espíritos abençoado amigos do Oriente, do Ocidente, do dia e da noite, do que sol a e da força lua, infinita do da amor vida, do amor e vive das em nossos estrelas, corações. rogai por Que nós, assim rogai por seja. nós, Então, rogai por Senhor, nós. vamos Das suavizar forças infinitas, ainda do amor, da verdade, da justiça, impondo as mãos da sobre beleza, cada da as juventude costas por estejam inteiros, conosco por toda a eternidade, das braços, forças mãos, infinitas, pernas, do amor, pés, da verdade, da justiça, tórax, da beleza, abdômen, da juventude estejam conosco por toda a eternidade. preparar a Jesus água vai dizer, Caminhos e abertos vamos para a realizar paz, o Evangelho. segurança, confiança, luz e amor. as multidões Que tudo se cumpra por direito divino aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Faça sempre esse Japamala diariamente. Pode deixar para tocar no mês
você esteja dormindo. Tudo vai entrar no seu inconsciente, que é divino por excelência. Dessa forma você se liberta para a saúde, para a verdade, para a justiça, para o amor e para a Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me a causa com os meus adversários. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. E sentando-se ensinava. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça